sobre divisórios de gavetas, ou divisórios para gavetas. Eu estava arrumando lá meu guarda-roupa e tive que fazer uma arrumação nas gavetas também, e eu estou fazendo lá a modificação que eu falei pra vocês. Logo vai ter vídeo, vou mostrar tudo que foi feito. Aí, como eu comecei a forrar as gavetas e fazer umas divisórias, eu resolvi fazer um vídeo para mostrar pra vocês um jeito bem fácil, bem simples e bem barato de fazer as divisórias nas gavetas, para você não precisar comprar aquelas divisórias que são super caras. Eu até ia fazer com aquele PVC que eu tenho aqui em casa, que eu estou usando bastante, que eu fiz a porta do meu guarda-roupa, que eu depois vou mostrar pra vocês, mas aí eu achei melhor fazer já com isopor, porque aí eu acho que vocês vão ter mais acesso. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é medir, né, a altura da gaveta e o comprimento e a largura para vocês fazerem as divisórias. Você vai escolher se você vai querer fazer as divisórias já direto assim, ó. Aí você vai medir a altura e já vai cortar de maneira que ele fique bem certinho. Ou eu escolhi fazer assim, ó. Então aqui eu já cortei na altura e agora eu vou cortar no comprimento. Que é, você precisa de um estilete para você fazer o corte, que é simplesmente, eu meço assim, ó. Eu deixo bem juntinho, que fique bem apertadinho, e eu marco aqui com o próprio estilete, ó. E daí com a caneta eu vou fazer um risco com alguma coisa que eu tenha reto, né? Pra recortar certinho. Se você for boa de olho, ou bom de olho, não precisa botar alguma coisa ali pra medir. Aí eu vou cortar. Ó. E ele tem que ficar bem certinho assim, ó. E aí você vai cortar quantos forem necessários para você fazer a sua divisória. O importante é ver o que você vai colocar dentro da gaveta e mais ou menos o espaço de divisórias entre elas que você vai precisar. Se você precisar de uma grande assim, você deixa um espaço sem divisória, que você vai pôr objetos maiores. No mais, se você quiser fazer aquela colmeia, né, que é aquelas caixinhas uma próxima da outra, então você vai só fazendo mais divisórias, né, assim. E depois que você decidiu quantas você vai colocar, depois nós vamos medir as que vão intercalar. No caso aqui, eu tenho assim, e daí o melhor de medir é assim, ó. Você aperta bem com a mão, ó, mede a mesma altura. Eu até vou riscar com a caneta para ficar mais fácil. Ó, você põe assim, bem apertadinho, aperta bem com a mão, porque depois você vai precisar que ele fique bem apertadinho. Risquei ali com a caneta. Agora eu vou... Deixa eu já fazer do outro lado, que acho que fica melhor, ó. Vamos fazer bem certinho, que depois fica bem mais bonitinho, eles todos bem retinhos. Ó, risquei do outro lado. E agora eu vou usar esse aqui como uma reguinha, para eu saber aonde eu vou fazer o risco. Desse lado aqui, bem aqui, ó. E do outro lado, aqui. E aí, risco com a caneta. Isso, gente, depois de você ter feito as divisórias compridinhas, né? Aí você vai ter a sua medida, que eu tô falando, entre elas. Aqui eu medi no final, que é para ter a minha medida. No caso, você vai ter outra e outra e outra. Então, nós vamos recortar uma das divisórias que vão intercalar as maiores. Aí, ó, você vai fazer quantas forem necessárias para você fazer a sua divisória. Olha como ficou da mesma altura, bem certinho, como a gente mediu. E aí, depois disso feito, você vai cortar todos os que você vai precisar. Na minha gaveta eu vou usar 4 dessas de comprido e 10 das menores, que é para fazer as divisórias. Aí depois que a gente recortou, o bom, né, é você forrar as suas divisórias. Pegar um papel ou tecido. Eu ia forrar com tecido, mas depois eu
eu desisti e resolvi forrar com papel mesmo. Porque eu acho que é bem mais prático e mais fácil também. Aí você vai medir, né, o comprimento da sua... Esse papel é bom porque ele tem uma listra do outro lado. E aí eu uso essa listra como medida, ó. Eu viro ela aqui, ó. Eu vejo onde é que eu cortei. E aí eu sigo bem do ladinho. Porque já tenho mais ou menos a ideia. Não preciso ficar me perdendo. Deixa eu medir aqui a altura. E eu não forro aqui essas laterais. Eu deixo assim, ó. Só forro a parte de cima. Porque como elas vão ficar encostadas umas nas outras, daí não tem problema nenhum de não ter um acabamento ali. Ó. Mas se você quiser, você não precisa usar somente o papel, você pode usar tecido ou até o contact mesmo, é super interessante para você usar para forrar. E aqui agora eu coloco a fita adesiva, o famoso durex. E aí eu vou colando, ó, com durex mesmo. Como eu tô trabalhando com isopor, se eu tivesse trabalhado com tecido, aí eu ia preferir madeira, porque daí eu colaria com a cola quente, né? Daí eu não... O tecido eu não quis colocar com isopor, porque daí eu não poderia usar com a cola quente no isopor e ela derrete o isopor. Daí aqui eu fiz do modo mais simples mesmo. E aí então ele fica assim, ó, o durex aqui, bem simples, de maneira bem simples mesmo, a lateral fica aparecendo. Esse aqui foi o gêmeo que forrou, daí ele fez tipo um envelopinho, mas não precisa, ele fez bem encapadinho, mas pode ficar que nem esse daqui, ó, não precisa ser todo tão fechadinho. Então agora, depois que a gente forrou todas as peças, então agora a gente vai começar a montar dentro da gaveta. E depois de nós termos o nosso isopor forradinho, assim, aí gente, você vai montar conforme a sua necessidade e vai fazer tipo uma brincadeira mesmo, não precisa ser tudo certinho, compridinho e intercaladinho. Porque eu vou precisar de uns espaços um pouquinho maior, então eu não vou fazer ela toda tipo colmeia, eu vou fazer alguns espaços maiores. E aí, você também forra bastante desses aqui, de alguns pedaços que você tiver separados, porque você possa precisar, ou conforme a necessidade, conforme vai precisando você vai forrando. Então assim, ó, o primeiro espaço que eu vou fazer, eu vou deixar um canto um pouquinho maior, que eu preciso botar algumas coisas maiores. Aí eu pensei em fazer alguma coisa tipo assim. Aí agora eu vou colocar este aqui e vou continuar. Então, pessoal, a minha gaveta ficou assim, ó. Eu coloquei, deixei um espaço maior e aqui deixei um mais altinho, esses aqui eu deixei um pouquinho mais baixo e ficou assim. Agora eu vou colocar as coisas aqui, vou distribuir a minha bagunça lá, aquelas bugiganga toda aqui dentro, vou ver como é que vai ficar tudo organizadinho. Tudo que for menor, que não as coisas maiores que eu tenho lá, como aquela maletinha de maquiagem, a caixinha de bijuteria, eu vou deixar na outra gaveta com as coisas maiores. Aí tudo que for de menor eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Então, gente, olha como ficou a minha gaveta. Eu coloquei mais ou menos tudo que eu tinha de coisas que estavam aleatórias, espalhadas, e eu procurei concentrar nessa gaveta as coisas que eu utilizo com mais frequência e que eu queria que ficasse mais à mão. Então assim, eu coloquei minhas escovas de cabelo que eu uso pra fazer escova, alguns pentes porque eu uso pra fazer hidratação do cabelo e às vezes eu até deixo no banheiro, mas ultimamente eu tenho deixado numa gaveta porque eu não gosto que usem a mesma escova que eu faço escova. E eu coloquei aqui algumas coisas de maquiagem, os óculos que eu uso com mais frequência, aqui tem
sombras, os que pinça, alguns pincéisinhos também que eu uso. Eu medi lá para ver se passava na gaveta, né? Se fechava. E aqui os esmaltes, eu coloquei algumas coisas fora porque já tinha passado da validade. E aí eu organizei mais ou menos assim, ó. Deu pra colocar bastante coisa. Se não tivesse as divisórias, com certeza eu não iria conseguir colocar nem a metade aqui dentro dessa gaveta. E aí as outras gavetas, depois eu vou mostrar pra vocês como é que elas ficaram, porque algumas eu não fiz divisória, mas quando eu fizer lá, mostrar pra vocês o guarda-roupa, como tá ficando, que já tá praticamente no final, a organização que eu fiz, tudo que foi feito, daí eu mostro as outras gavetas pra vocês. Como eu vim arrumar essa daqui, me deu a ideia de fazer as divisórias, daí eu quis compartilhar com vocês, antes de mostrar o guarda-roupa. Que é simples, né, e que talvez as pessoas possam fazer em casa para dividir as coisas certinho na gaveta e não precisar estar gastando muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma ideia simples, mas que vale a pena para você organizar suas gavetas, de maneira que você não vai gastar muita coisa. E é muito melhor tá tudo organizadinho, que quando você vai procurar você já sabe onde está, sem ficar aquela coisa toda embaralhada. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Um beijão para todos e até o próximo vídeo.